O episódio dessa semana de Peacemaker veio com tudo. Na série do Pacificador nós tivemos ali uma bomba, granada, míssil russa, nós tivemos serra elétrica, nós tivemos ali invasão, tiro, porrada de bomba, raio-x e um personagem que estava sendo citado e ninguém entendia o porquê. Vamos falar do episódio dessa semana da série do Pacificador. Salve galera, Diego Silver para mais um Silverdices aqui no nosso canal. Já pega o que você quiser beber lá na cozinha, pega o banquinho, senta aqui comigo, daí nós conversamos sobre o quinto episódio da série do Pacificador, nesse vídeo falando com spoilers. Se essa é a sua primeira vez aqui com a gente, o Puff sempre fica guardado para você, daí a gente conversa aqui, e se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos e não deixa de comentar aqui embaixo o que você achou, tanto do vídeo quanto do episódio do Pacificador. Maravilha? Seguindo então falando com spoilers do episódio 5 da série do Pacificador. O quinto episódio de Peacemaker é sem sombra de dúvidas o episódio mais ativo dessa série. E é o episódio mais ativo porque é o que tem mais ação, e parece que fica estranha essa frase, mas enfim, eu coloquei assim no meu roteirinho, vai ficar assim agora. Mas essa série, esse episódio é o episódio que tem a maior quantidade de ação por metro quadrado nessa série, que é a maior série da série de super-heróis já criada, e todo mundo tá falando bem, tá bem no Rotten Tomatoes, tá bem nas avaliações do Google, tá bem em tudo. Essa série é maravilhosa. Se você não está assistindo ainda, se tá vendo esse vídeo mesmo sem assistir, assista porque vale muito a pena. Mas vamos lá, se essa série, se esse episódio é o episódio mais ativo, o episódio com mais ação, ele é na mesma proporção o episódio mais simples de todos até aqui, porque basicamente eles têm uma missão, que é ir até a fábrica onde é feito ali aquele guia, aquela geleinha amarela das borboletas, e acabar com aquilo, porque aquilo até então, segundo as pesquisas deles, é a principal fonte de alimento das borboletas. E segundo essas pesquisas que foram expostas naquela apresentação maravilhosa do Economus, eu sempre erro, qual é um dos dois aí? O nome do cara da barba pintada. Segundo aquela apresentaçãozinha maravilhosa, as borboletas, elas possuem os corpos humanos através de qualquer orifício. Mesmo. Daí, depois daquela reuniãozinha que acontece, esse episódio, ele basicamente acontece, ele começa basicamente da onde o episódio passado terminou, ficou basicamente, é porque eu comecei a falar no freestyle aqui. E essa também é uma assinatura dessa série, porque ela é muito, como que eu posso dizer, muito homogênea, muito orgânica nesse sentido, porque um episódio termina eles voltando pra base, o próximo episódio começa com eles na base. Daí esse episódio pode terminar com eles falando, olha, agora nós temos uma missão. O próximo episódio começa com eles começando essa missão, e assim sucessivamente. Então no episódio passado, acabamos ali com a descoberta da Debaio, ligando os pontos no que poderia ser a marca dessa fábrica de Gui, e daí esse episódio começa com eles falando, olha só, nós temos uma missão que é destruir essa fábrica, e é isso. Daí nós temos dois núcleos basicamente funcionando nesse episódio. O núcleo dos protagonistas, ou melhor, do protagonista, que é o Pacificador, todos os vigilantes, todas aquelas pessoas que estão indo na missão para acabar com a fábrica de guia, a fábrica de geleinha, e o outro núcleo que só serve para os interlúdios desse episódio, que é o núcleo do Murn. Basicamente, tudo que acontece com o Murn é para dar tempo da audiência falar, caramba, explodiu mais uma coisa, nossa, mais um headshot, caramba, ele tá explodindo a cabeça das pessoas com uma 12. É para isso que serve o interlúdio, é só pra gente conseguir respirar e falar, nossa, não, pera, deixa eu pegar um fôlego ali, porque ficou pesado essa sequência. No núcleo do Murn, nós somos apresentados também a um novo player, um novo personagem nessa série, que é o Capitão Locke, que basicamente é alguém que foi enviado ali pela NSA a pedido ali da Amanda Waller para conseguir colocar panos quentes no que está acontecendo naquela prisão delegacia, onde a detetive Song está tentando libertar o pai do Peacemaker, o pai do Pacificador, e colocar o Pacificador, colocar o Christopher Smith no lugar do pai dele. E
que tudo isso acontece numa discussão que eu achei muito interessante. Porque, né, gente, o pai do Christopher Smith, por mais que ele seja um nazista desgraçado, um pai bizarro, enfim, por mais que seja a pior pessoa do mundo, ele está preso injustamente. Daí a detetive Song tá pensando agora, tá, eu vou libertar um cara que é inocente, mas o cara não é tão inocente assim, ele só foi preso pelo crime errado. Voltando então para o grupo central dessa história, que é o grupo que está indo para a fábrica, nós temos aqui muito destaque para o Economus, e isso também ficou muito legal e me fez pensar em alguns momentos ali a história do Economus, porque ele basicamente é uma versão do Peacemaker que deu certo, porque eles têm os mesmos gostos, eles se zoam, pensam em coisas parecidas, não tão parecidas assim, mas só pelaquela sequência, eles dentro da van, por exemplo, indo pra missão, nós temos os gostos musicais parecidos, o Economus tendo ido viajar para curtir algumas bandas de glam rock, e nós temos o Peacemaker tendo esse momento pai e filho que ele nunca teve, já que o pai dele é o pai dele. Então isso é bem curioso num certo ponto, porque evidencia ainda mais, por mais que o foco não tenha sido a história do pacificador, mas acaba evidenciando um pouco sobre, tá vendo? Ó, se ele tivesse tido uma criação diferente, se o pai dele não fosse um nazista desgraçado, talvez o Christopher Smith fosse uma pessoa completamente diferente. Acaba trazendo uma camada a mais pro personagem, que era algo que o James Gunn queria fazer com essa série, já que ele, mesmo nas entrevistas, ele fala que ele, ao gravar Esquadrão Suicida, ele viu todo o potencial do John Cena e ficou pensando em tentar fazer algo a mais para usar mais o personagem. Ele gravou o Esquadrão Suicida, daí depois das gravações ele ficou com peso na consciência e começou a escrever o roteiro de uma maneira despretensiosa, sem saber que a DC, que a Warner Media estava querendo ali um derivado por conta do sucesso de O Esquadrão Suicida. E fica até o final do vídeo que eu tenho uma outra informação para passar aqui para vocês também. Por mais que esse episódio tenha muita ação, dentro dessa missão de invadir a fábrica, os grupos se dividiram em dois, ficou a Adebayo, o pacificador, a Harcourt e o Vigilante. E eu preciso falar para vocês que eu fiquei bem frustrado, porque eu esperava ver um pouco mais de ação do lado da Harcourt e do Vigilante, porque eles são ali, seriam os personagens os mais fortes nesse sentido, ou talvez mais obstinados nesse sentido. Beleza que o Peacemaker é o Peacemaker e a série é dele, mas nós sabemos ali que a Harcourt é uma baita de uma badass que sabe lutar e tudo mais, que conseguiria resolver vários dos problemas sozinha. O Vigilante já se mostrou um exímio lutador, ele tem uma machete presa nas costas, eu queria ver ele usando isso para sair cortando umas cabeças, para abrindo borboleta no ar e tudo mais. Mas eles entraram lá, quase foram pegos, se esconderam dentro da sala dos computadores onde estava um gorila. E aí beleza, a sequência é passada ali pro olhar, né, pra visão do Peacemaker e Adebayo, onde ele tem ali aquela granada míssil russa, ele joga e tudo mais. Mas o grande ponto aqui é justamente esse gorila, porque esse gorila é o gorila Charlie, que é um gorila que estava aparecendo em vários momentos nos primeiros episódios. Ele apareceu em jornais impressos, em jornais na televisão, onde falavam da fuga ou do desaparecimento de um gorila do zoológico. É basicamente esse gorila, o gorila Charlie, que ele era ali o segurança de uma sala de computadores, onde provavelmente tivessem ali todos os endereços, essas coisas quanto às borboletas. Então ali talvez tivesse um registro de todas as borboletas nos Estados Unidos, ou talvez todas as borboletas no mundo. E aí nós também descobrimos com isso que as borboletas podem também invadir, podem possuir corpos de animais. Então nesse sentido abre o leque de possibilidades de violência nessa série em outro nível. Sem falar que um ser vivo possuído por uma borboleta, ele tem a sua força, a sua agilidade aumentada em várias vezes. E aí eles possuíram um gorila, e aí com isso o gorila saiu metendo porrada em todo mundo, até que o maravilhoso Economus apareceu com uma serra elétrica e... Economus? You fucking stud! Yeah.
deu no que deu, e agora o Economus é o personagem preferido, é a pessoa preferida do Pacificador, o que já aparentemente começou a trazer um pouco de ciúmes no Vigilante. E eu ainda não falei do Vigilante aqui no Silverdices, mas a origem do Vigilante é bem diferente da origem do personagem na série. E agora, eles tinham a minha atenção e eles também têm a minha curiosidade, porque o Vigilante é um personagem que ele é bem diferente nos quadrinhos. A origem dele é diferente, inclusive ele já enfrentou o Pacificador. E daí agora ele tem esse joguinho ali de ciúmes e tudo mais. Tentou assassinar o pai do Pacificador na prisão, então quem sabe não tenhamos aí em algum momento, ou em vindouras temporadas, um embate entre o Vigilante e o Peacemaker. Então chegamos no final desse episódio e aí nós temos a Adebayo vestindo o capacete do Pacificador, o que já tira pra mim uma grande dúvida se outras pessoas poderiam usar os armamentos do Pacificador se não tivesse nenhum tipo de reconhecimento facial, digital, enfim, qualquer coisa assim. Então mostra ali que qualquer pessoa poderia usar os equipamentos do Pacificador, o que deixa ainda eles muito mais perigosos do que deveriam ser. E aí a Adebayo descobre que o Murn também é uma borboleta e aí acaba o episódio, então nós não sabemos o que vai acontecer. Mas a grande dúvida que fica até aqui é o que o Murn quer, porque o Murn, ele é ali o líder, ele é o capitão dessa força-tarefa, e essa força-tarefa quer acabar com as borboletas, e aí ele continua fazendo isso. Então, tá, qual que é o papel do Murn no meio disso tudo? Eu tô com muita dúvida, porque num primeiro momento eu pensava que ele foi possuído depois do começo da série, então a missão da força-tarefa já tinha começado e ele foi possuído. Mas as borboletas possuem várias pessoas, inclusive grandes políticos e pessoas ligadas ali aos poderes nos Estados Unidos. E nós temos ali o capitão dessa força-tarefa que quer acabar com as borboletas. Então será que desde o começo ele já era um infiltrado ali, ou até mesmo será que existe uma guerra interna, uma guerra civil interna dentro desse reino de alienígenas que possuem seres vivos no planeta Terra? Enfim, gente, deixe aqui nos comentários o que vocês acham que deve ser, qual que é o papel do Murn no meio dessa coisa de perseguir, de acabar com as borboletas. Eu falei que eu tinha mais uma coisinha pra falar aqui. O que acontece é que nessa semana, na semana que eu estou gravando esse vídeo, na semana que saiu o 5º episódio de Pacificador, o James Gunn disse que já está trabalhando em um derivado, um novo derivado de O Esquadrão Suicida. A grande pergunta aqui é qual seria esse derivado, já que esse aparentemente serão os próximos passos da DC Warner Media em lançar filmes e pegar o que deu muito certo ou o que tem chance de ser explorado e jogar ali no HBO Max de uma maneira muito simples, com a produção toda interna, sem se preocupar com PG-13 e tudo mais, esse formato mais adolescente que é o formato da CW, e com isso eles conseguem explorar e continuar deixando o hype alto das suas produções. Não por menos, o Batman nem estreou ainda e nós já temos ali uma série derivada sobre o Pinguim, uma série derivada sobre a polícia de Gotham City, e existem rumores ali sobre algo que deve ambientar ali esse lado mais máfia de Gotham City dentro do universo que está sendo criado pelo Matt Reeves. Então teremos mais violência do universo de Esquadrão Suicida dentro da HBO Max, beleza? Não deixa de se inscrever no canal, se inscreve pelo amor de Deus, isso ajuda muito, compartilha com seus amigos que isso ajuda mais ainda, beleza? Até o próximo, um abraço.